Olá novamente, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui então para apresentar um dos equipamentos que eu mais gosto, tá? E um dos que eu considero mais completos que tem, principalmente quando o assunto é diversidade. Se você quiser buscar timbres completamente diferentes, não estou pensando só em distorção ou coisas assim, sons diferentes, um som de piano, de violino, strings, ou mesmo som de guitarras muito interessantes, que é como eu vou iniciar esse vídeo. Perceba que não tem nem cabo de guitarra conectado, ou seja, não tem som saindo daqui, tanto faz a maneira que eu deixo os botões da guitarra, está tudo desligado. Mas eu vou começar a tocar, abrindo aqui um pouco o volume, vocês vão ouvir um som de Fender Stratocaster, sem nenhum dos captadores ligados, ó. Bom, este equipamento chama-se GR55, tá? Eu já utilizo há muitos anos. Antes desse, eu tive outros sintetizadores de guitarra. Eu não conhecia o posterior ainda, né? Devido às últimas situações do mundo, a gente não está podendo assim comprar muita coisa. O dólar disparou. Lembrando que nós estamos falando de um vídeo, a data desse vídeo é 2021, né? Para quem assistir futuramente, aqui neste momento, para adquirir equipamentos novos está um pouco complicado pelo preço, né, do dólar. Bom, este equipamento para mim ainda reserva muitas novidades, por incrível que pareça. Eu tenho desde 2013, tá? Eu vou deixar uma fotinho aqui, tá, para que vocês possam ver o equipamento. Não vai adiantar ficar mostrando ele, né? Eu quero mostrar somente alguns sons e algumas possibilidades que ele tem. Então a primeira é essa, veja, sem cabo de guitarra e um som de extrato. O que ele faz? Fora isso, eu tenho a configuração de captadores que eu quiser de uma extrato. Eu posso ligar um single, captador da ponte do meio, meio e bravo, o que eu quiser. A configuração que eu teria na guitarra. Então esse som é um som que foi basicamente gravado de um extrato. Este equipamento converte através desse captador aqui. Está até um pouco judiadinho, que eu já uso há muito tempo, né? Que é isso aqui, que chama-se GK3A. É por aqui que o sinal da guitarra é transformado e convertido. O que ele me apresenta? 4 linhas de trabalho. Uma pode ser com guitarras como essa, um som desse. Na segunda linha eu posso colocar um som de um piano. Na terceira, o som de violinos, se eu quiser. E na quarta, se eu quiser utilizar esses captadores, eu ligo aqui, a saída daqui, direto aqui. Um cabinho pequenininho, né, com as duas situações. Com esse tipo de sistema, eu posso bancar o tecladista de uma banda, como já aconteceu muitas vezes no meu caso, né? Tocava numa banda que não tinha tecladista e eu fazia os teclados. Então a gente tocava várias músicas, um som de piano, vários sons. Cada uma dessas possibilidades que eu apresentei, tirando o próprio som da guitarra, que vai ficar preso aos captadores, no caso da primeira linha, que eu falei que seria o som de uma guitarra, poderia ser também um contrabaixo, poderia ser uma guitarra de 12 cordas, podia ser um violão de aço, um violão de nylon. Essa é uma linha mais direta, tá? As outras funcionam exatamente como um teclado. Tanto que se eu ligar esse equipamento no teclado, eu posso comandar os timbres desse teclado através desse equipamento. Então é um equipamento muito avançado e que, por incrível que pareça, muita gente nem sabe que existe. E eu considero fantástico. Eu faço muita coisa com ele que eu não poderia fazer. Eu precisaria de um tecladista, um pianista. Ele tem uma seção de sopros, né? Então uma metaleira completa, muito legal. Fora os efeitos que ele tem, porque a Holland é a mesma empresa que a Boss, vamos dizer assim, né? Então, naquele momento que ele saiu, ele carregava a placa mais avançada de multi-efeitos. Então ele tem tudo que é tipo de efeito. Chorus, flanger, pitch, o que você quiser, tá? Digamos assim, que um dos poucos efeitos que ele não tem é um harmonizer. Ele só tem um pitch. Tirando isso, você vai encontrar tudo. E o que acontece? Eu posso, por exemplo, pegar um piano e passar por um overdrive. Ou fazer esse mesmo piano, passar por um delay, um reverb, o que eu quiser de efeitos. Ele apresenta muitas possibilidades, tá? Eu vou mostrar algumas com timbres, ao invés de mostrar o próprio equipamento, né? Com sons, tá? Então vamos lá. Aqui então, de novo, um extrato. Vou apresentar duas possibilidades. Aqui é captador da ponte do meio. Eu vou acionar aqui
para ele trocar por captador do braço e do meio. Ó, veja que o som ficou um pouco mais encorpado, mas é aquele som bem interessante de Fender mesmo, né? Vamos pensar assim, como ele apresenta várias guitarras, tá? O que ele já entrega pra gente? Uma Fender com captadores tradicionais, uma Fender com captadores ativos, ou seja, uma Strato, Tele, Les Paul, tá? Rickenbacker, tá? São várias possibilidades, várias. Danelectro. Então são timbres de captadores diferentes que eles nos entregam, tudo num equipamento só. É óbvio que é muito estranho às vezes você colocar um som de violão, olhar para baixo e ver uma guitarra, mas ao vivo, principalmente quando a pessoa toca profissionalmente, esse tipo de equipamento facilita demais a vida. Então agora eu vou passar por alguns timbres, tá? Para que vocês possam conhecer outras sonoridades. Eu não vou colocar muitos. Saibam que é tudo num nível extremamente profissional, o nível dos timbres que ele tem. Então assim, saxofone, piano, tuba, qualquer coisa, violino, então, qualquer coisa. São timbres muito bons. Óbvio que é um equipamento de 2013, né? Ele foi lançado acho que por volta de 2011, 2012. Muitos timbres até podem estar ultrapassados. Mas fora isso ele ainda tem um multi-efeito. Se eu quiser ligar minha guitarra sem usar nada do sintetizador, é como se fosse uma pedaleira da Boss ou da Holland, né? Tem simulador de amplificador, simulador de microfone, ambiência, tem um monte de possibilidade. Então, na época que saiu, eu julgava ele como um dos equipamentos mais completos que tinham, tá? E por ser Boss e Holland, o negócio não quebra, tá? Já usei muito, na noite, em casa, mas assim, ele continua zero, novinho, nunca deu nenhum tipo de problema, tá? Então vou demonstrar alguns timbres. Bom, aqui nós temos o som de um saxofone. Perceba que conforme a maneira que eu paleto, a força que eu paleto, ele muda a dinâmica, ó. Toda a dinâmica que a gente coloca aqui precisa ser customizada nele, tá? Então ele me permite várias possibilidades. Eu marcar um ataque mais forte, então eu vou programar para o captador não ter tanta sensibilidade, ou o contrário, eu posso tocar com os dedos e programar uma sensibilidade alta para que ele leia qualquer coisa, tá? Neste momento, da maneira que eu tenho usado, ele se encontra no meio do caminho. Nem é muito forte, nem muito fraco, para que eu possa... E eu estou brincando como solo, mas e se eu fizer um acorde? É lógico que saxofone a gente não trabalha dessa maneira, tá? Vamos para o próximo timbre. Agora eu selecionei strings, que é um tipo de efeito muito utilizado por tecladistas, né? Ó. Você pode estar percebendo um atraso, é proposital no caso desse timbre, tá? É para que ele soe mais atrasadinho. Eu posso deixar ele em real time praticamente, né? Óbvio que quando eu toco tem que ser feita uma conversão, passar dentro do equipamento e daí se transformar em som. Mas não é uma coisa com muita latência, minúscula, tanto que eu toquei muito ao vivo com ele, fiz muitos shows. Neste caso, a ideia aqui, por exemplo, eu programei esses strings para utilizar junto com o som de guitarra. Então você ouviria primeiro a guitarra, certo? E depois o strings aparecendo. Por isso que eu vou paletar com força, você vai ouvir até o som da guitarra desligado, ó. E o string vem depois crescendo, ó. Bom, o próximo efeito, eu não saberia nem colocar o nome, tá? É uma espécie de timbre que não tem um nome específico, né? Não é um instrumento, ó. Veja, olha o som. Ele continua com uma perspectiva diferente. Então o que acontece? Quando a gente está até um pouco enjoado com o som da guitarra tradicional, acaba sendo uma mão na roda, né? Porque uma hora eu faço um som de violão, um som de piano, o que me der na telha. Vamos para mais um timbre. Bom, vamos lá.
mais um som um pouco estranho, fora do habitual. O som vai, ó. Ele tem alguns recursos, como um teclado mesmo. Eu posso programar ali para fazer o acorde, pisar e ele segurar o som, enquanto eu não soltar, como um pedal de sustentação, né? Só que é uma sustentação infinita se eu programar. Ele também tem um looper. Ele permite, por exemplo, que eu programe ali. Aí eu começo com baixo. Vamos imaginar que eu estou gravando uma linha de baixo. Aí eu deixo ele no loop e o baixo continua rolando. Aí eu vou para outro banco. Ele permite que eu ponha um piano, por exemplo, junto com o baixo. Vai soar os dois juntos. Ele vai gravando por cima. Então, ele, além disso, ele tem uma entrada para pendrive. Então, o que aconteceu? Muitas vezes ao vivo, acontecia de eu disparar alguns sons dele. Tocando guitarra normal, eu só disparava do pendrive. Ele possibilita, por exemplo, que eu toque junto, põe efeitos e tal, e dispare alguma coisa. Imagina, por exemplo, que eu estou sem um baterista, e eu programe música por música. Ele permite que eu troque as músicas por aqui, por esse captador, não preciso ficar pondo a mão, mexendo, ou até pisando, vamos dizer assim, uma pedaleira. E eu disparo uma bateria, então eu posso fazer um show inteiro sem baterista, né, ligando obviamente ele não num amplificador de guitarra, já num PA, né, um equipamento para show, vamos dizer assim, mesmo que seja um show simples, e ele me dá até esta possibilidade. Ou, como já aconteceu num casamento que eu toquei uma vez, que eu coloquei as músicas do casamento nele. Então quando eu não estava tocando, é como se eu fosse um DJ, né, bem simples, mas ele tocava uma música após a outra. Eu programei para ir entrando uma na sequência da outra. Então, quando tinha essa pausa, a gente tocava. Na pausa, para a gente descansar um pouco, eu soltava as músicas dele. Ou seja, os noivos escolheram as músicas e a gente soltou dele. Eu fiz a setlist, botei no pendrive e ele leu tudo isso. Bom, eu vou mostrar mais alguns timbres. Para que esse vídeo não fique muito comprido, eu vou encerrando por aqui. Tá? Qualquer dúvida, vocês me escrevam que eu respondo o que eu puder. Tá bom? Mais alguns timbres. Este é muito interessante, porque você vai ouvir um som de guitarra sintetizada, tá? Continua minha guitarra desligada, e vai vir alguns sons juntos. Quando eu paro de tocar, ele solta um groove. Olha que interessante. É ele que está fazendo tudo, ó. Foi parando porque eu parei de tocar, mas se eu sigo, ó. Eu tenho um controle de volume total sobre cada efeito, tá? Então eu posso pegar o que está mais no fundo, trazer para frente, ou o contrário, tá? Bom, vamos para o nosso último timbre. Bom, o timbre que eu vou mostrar agora, ele mistura alguns elementos e eu já usei várias vezes em algumas gravações minhas. Quando eu estou fazendo alguma música minha que eu quero mostrar para alguém, esse é um efeito muito interessante, porque eu faço um dedilhado, ele me repete com atraso jogando um intervalo, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu!